Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas. Nos próximos minutos daremos continuidade à nossa sequência de resoluções aí de questões. Agora vai ser a questão 3 da AP1 de cálculo 4, que caiu aí no segundo semestre de 2020. Bacana, pessoal, vamos a mais uma resolução. Vou colocar o que diz a questão aí na tela, você pausa, tenta resolver e depois compara com a minha resolução. Beleza, pessoal, estou com a questão aqui, vamos ver como é que ela fica aí. Seja W um sólido no primeiro octante, né? Tem aqui o meu sistema cartesiano, vai dividir o espaço em 8 partes, por isso que eu tenho, que eu chamo aí de octantes. Limitado pelo cilindro x² mais y² igual a 3. Se fosse no R2, essa equação aqui seria a equação que descreveria uma circunferência de centro na origem e raio igual a raiz de 3. Agora, como eu estou no R3, o que eu considero é que eu tenho uma variável livre, né? O z, por não aparecer aí, significa que essa equação, essa circunferência aí no plano XY, é a diretriz, é uma curva diretriz dessa superfície aí, que no caso vai ser um cilindro. Os planos y igual a z, tem um plano que eu vou representar aqui uma parte dele, né? No plano YZ. O plano x igual a 0, plano x igual a 0 é justamente o plano YZ. E o plano Z0, o plano Z0 é justamente o plano XY. Aí ele fala, com função densidade igual a essa relaçãozinha aqui, certo? 32 sobre 9 vezes x vezes y ao quadrado. Ele fala, então o valor do momento de inércia de W em relação ao eixo Z é igual a... Bacana. Só para falar aqui umas coisas. A gente vê lá na Física 1, né, na graduação, que estendendo um pouco o raciocínio que a gente teve no ensino médio, você passa a ver agora corpos que não transladam simplesmente, né? A gente viu no nível médio os movimentos dados geralmente quando os corpos são considerados como partículas. Tem um momento, tem a parte na Física 1 que você vê a estática dos sólidos e tal, aí você começa a enxergar ou a trabalhar com um corpo extenso, mas ainda assim de maneira bem específica, porque você não tem as ferramentas matemáticas que você começa a adquirir na graduação. Então, certas situações você não consegue modelar com a matemática do nível médio. Já na graduação, você começa a analisar, por ter uma matemática mais sofisticada, o que acontece quando os corpos extensos rotacionam. Você vê essa composição de movimentos de uma forma mais ampla. E um elemento que aparece muito importante aí, quando você analisa agora a dinâmica das rotações, é o tal do momento de inércia, né? Que tem uma relação direta com a massa inercial que a gente vê lá no nível médio, na primeira e segunda lei de Newton. Você fala da dificuldade que um corpo apresenta para alterar o seu estado de movimento. Só que nesse primeiro momento, você vê esse estado de movimento relacionado a um movimento de translação unicamente. Mas também há uma grandeza que expressa essa dificuldade de movimento para a rotação. Essa grandeza é o momento de inércia, o momento inercial. A relação que a gente usa para observar, olhando uma partícula, o momento de inércia fica sendo mr². Se r em relação ao eixo, né? Tem uma partícula que está girando em relação a um eixo. Aí vai ter uma distância r. O momento de inércia dessa partícula em relação a esse eixo aí é dado por essa relaçãozinha. Quando você considera um corpo extenso, né? Você pode modelar de maneira que você considere esse corpo formado por várias partículazinhas. Bacana? E aí, agora, o momento de inércia de cada partículazinha dessa aí vai ser dada pela massa infinitesimal dessa partícula, né? Vezes a distância dessa partícula até o eixo ali. Aí, a gente consegue perceber, usando aquela definição de integral, que já tem uma aula aqui também no canal falando sobre isso, você vai somar esses momentos de inércia dessas partículazinhas. Aí, quanto menor forem essas partículas, mais próximo do valor, de fato, do momento de inércia desse corpo, maior isso vai ser. Então você vai fazer um limite, esse limite é a soma de Riemann, acaba que no final, esse momento de inércia, para um corpo extenso, de maneira geral, é dado por essa relaçãozinha aqui, r² vezes esse elemento de massa aí. Bacana?
E aí, existem fórmulas, né? Tabelas, para um momento de inércia de uma esfera, momento de inércia de um disco, de não sei o que e tal. Sendo que essas fórmulas todas partem daqui. Você trabalha com esse elemento de massa, você pode, sei lá, ele vai dar a densidade lá. Aí você fala que vai ter, nesse caso, né? A densidade vai ser, sei lá, se for uma densidade volumétrica, densidade pelo volume. Aí você pode considerar que, então, essa densidade vezes um elemento de volume vai ser igual justamente a esse elemento de massa. Você substitui aqui, aí essa integral passa a ser uma coisa assim, né? A densidade e o volume. Olha aí, ó, começa a aparecer um elemento. Aí você pode trabalhar com esse elemento de volume de diversas formas. Se fosse área, seria área. Se fosse comprimento, você botar aqui um elemento infinitesimal de comprimento. Beleza. Só que, por mais difícil que essa ideia possa parecer, por mais complexa, ou difícil de fato de você aceitar, é sempre mais fácil você calcular volume ou área usando integrais múltiplas do que usando um elemento. Você pode usar um elemento de área, por exemplo, se fosse área aqui, você poderia usar um elemento de área de maneira que você transforma essa integral, que seria uma integral dupla, numa integral simples, né? De uma variável só. Também o de volume você pode trabalhar de maneira que você transforma esse elemento de volume numa coisa que fique com uma variável só. Beleza. Mas é sempre muito mais fácil você trabalhar com as integrais múltiplas. Bacana? E aí, trazendo então essa ideia para a nossa aplicação, isso aqui é mais uma aplicação dessas integrais. Porque, como eu falei, a gente vai ter que calcular, olha só, ele deu essa superfície, esse sólido, que eu vou desenhar aqui daqui a pouco, e ele quer o momento de inércia desse sólido. O momento de inércia é dado por essa relação aqui. Aí eu vou transformar essa relação no que eu estou aplicando agora, no que eu estou estudando agora nas integrais múltiplas. O que eu vou fazer é fazer com que esse elemento de volume não seja uma coisa que eu transforme num elemento de uma dimensão só, entende? Que eu possa escrever na forma de um elemento de uma integral simples. Eu vou calcular de fato o volume usando uma integral, nesse caso tripla, que é o natural e o mais fácil de se fazer. Beleza, então. Então aqui ó, eu tenho que calcular a massa e relacionar com a distância. É justamente o que eu vou fazer. Eu vou aplicar exatamente essa fórmula que eu vi lá na Física 1, mas agora envolvendo as integrais múltiplas. Bacana? Só falei um pouquinho do que é o momento de inércia para você não ficar perdido e achar que é só uma aplicação de fórmula. Não é, tem um conceito físico por trás disso aí muito interessante, muito importante. Bacana, tá? Vou apagar aqui, foi só uma explanação inicial. Aí beleza. Como eu falei nos outros vídeos, o que eu prefiro sempre é desenhar o sólido, a superfície, quer que seja. Eu vou desenhar o lugar, a região, o que é o domínio ali, que eu vou aplicar essa minha integral, que fica mais fácil de eu visualizar. Bacana. Vou começar então, olha aqui, ó. Ele fala que tem esse cilindro, certo? Então, no plano XY, eu sei que eu tenho, vou fazer aqui a mão livre mesmo, eu sei que eu tenho uma coisa assim, vou ter só uma parte dessa circunferência, o raio dela eu sei que é a raiz de 3, então aqui raiz de 3, aqui também raiz de 3. Bacana. E aí ele fala que tem esse cilindro e também tem esse plano XY. Tá vendo? De novo, eu tenho uma variável livre aí, certo? Eu, no plano Y igual a Z, né? Acho que eu falei um XY aí. No plano YZ, isso aqui é uma reta que eu conheço muito bem. Uma relaçãozinha assim. Bacana. A minha filha está tendo aula online aqui, então volta e meia pode sair a voz dela no fundo, mas, né, momentos de pandemia, infelizmente. Aí, beleza. Tem isso aqui. Se eu traçar aqui, ó, vou fazer de outra cor. Eu já vi que eu tenho aqui um ponto, esse sólido vai ser a interseção desse monte de superfície aqui. Bacana. Então, ó, vai ter um momento que esse plano aqui vai indefinidamente, né? Para cima, para baixo, e sai assim e vai para dentro do quadro. Bacana. Mas na interseção dele com o cilindro, é um ponto que o y vale raiz de 3. Pela minha equação, quando o y valer raiz de 3, o z também vai valer raiz de 3. Pô. Não é isso? Então, ó, aqui, raiz de 3. Bacana. E aí, esse plano, como eu falei, ele vem para frente assim, né? Direto. E aí, ele vai cruzar
ele vai continuar cortando esse cilindro. De maneira que um esboço disso aí fica uma coisa... Ele continua assim. Ele continua assim. E o que vai acontecer é que conforme esse cilindro cresce, né? Ele vai cortar esse cilindro de maneira que o que eu tenho é uma coisa assim, ó. Uma coisa desse tipo assim, ó. Vai ficar como se fosse uma... Cheguei pra cá, porque também é a interseção dele. Fica como uma rampinha assim, ó. Aqui, nessa parte, eu tenho uma parte plana assim, e aqui do lado eu venho com uma espécie de um corpo redondo assim, ó, que vem fazendo tipo uma onda, tá? Fica uma coisa assim, ó. Uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa mais ou menos assim, tá? Aqui é uma parte plana. Aqui eu tenho na lateral esse cilindro, entende? Isso aqui é curvo assim, ó, chegando lá no R3, no plano YZ, tá? Curvinho assim, ó. E essa aqui é a lateral dele. Bacana? E aqui eu tenho na frente a parte plana. Certo? Legal. Aí, analisando agora como é que vai ficar esses limites aí e tal, eu vejo. Toda vez que eu tenho uma superfície curva, geralmente trabalhar com as equações ou com o sistema cartesiano fica uma coisa mais trabalhosa, fica mais difícil de fazer. Vai aparecer umas raízes e tal. E aí a ideia é você trabalhar com uma coordenada, com sistemas de coordenadas mais simples. Coloquei aqui no canal já uma aula falando sobre sistemas de coordenadas, né? Falei do polar, do cilíndrico e do esférico. São os mais recorrentes aí. Nesse caso, olha só, eu já tenho justamente um cilindro aqui, eu vou usar o sistema de coordenadas aí, né? O cilíndrico, que facilita o cálculo dessa integral nesse nosso caso particular aqui. Bacana? Conforme eu for fazendo a questão, eu vou desenhar isso aqui melhor para você visualizar de maneira mais clara, né? O desenho não ficou muito bom, não. Bacana. Para não pausar e voltar tudo, já falei um monte de coisa, eu vou desenhar no decorrer desse nosso vídeo aqui, para ver se eu melhoro e fica mais fácil de você ver. Legal. Então, vou transformar isso aqui. Para eu calcular esse momento de inércia, eu vou usar justamente aquela relação que eu fiz no começo. Só que no lugar de usar uma integral simples, eu vou, para calcular isso aqui, eu vou usar uma integral tripla, porque já vou escrever isso aqui direto com uma relação envolvendo volume. Bacana? Então vai ficar assim. Essa integral tripla, calculada em W, calculada em W, vai ficar aqui exatamente essa relação que está aqui. Eu vou precisar envolver o raio, agora aqui está no R3, né? O raio, a distância, né? Ao quadrado, vezes, aí tem aquele elemento de massa, não é isso? Mas aqui eu já tenho a densidade. Eu sei que a densidade vai ser igual a massa sobre o volume, não é isso? Passando o volume para cá, ó, fica a densidade vezes o volume é igual a massa. É a relação que eu vou colocar aqui. Já tem nas fórmulas aí de aplicação de integral tripla uma relação que eu vou botar aqui agora.
mas eu estou explicando o que significa essa relação, para você não aplicar simplesmente e achar que você está só fazendo conta, pô, entende? Fazer só a parte algébrica de maneira vazia não vai te levar, de fato, ao entendimento da coisa. Aí tá, a densidade. Eu já sei qual é a relaçãozinha que ele me deu ali, densidade. Tal, e o volume, certo? Porque se eu estou analisando aqui um elemento de massa, eu tenho que compará-lo a um elemento de volume, entende? Aí aqui vai ficar o dV, e é aí que entra a nossa integral tripla. Bacana? Legal, vamos lá. Ele fala da distância, ele fala que que ele quer esse momento de inércia em relação ao eixo Z. Não é isso? Então tá. Então eu tenho que ver qual é a distância de um ponto qualquer aqui nessa superfície para o eixo Z. Como é que eu faço a distância entre os pontos, certo? Olhando aí para um ponto qualquer no eixo Z, se eu tem esse ponto aqui e eu quero a distância dele até o eixo Z. Quais são as coordenadas desse ponto? Vou falar aqui que isso aqui é um ponto P qualquer. Quais são as coordenadas desse ponto? Esse ponto, ele tem um x, 0... Eu vou botar genericamente, tá? Ele vai ter, então, um x, y e z. Essa é a coordenada dele. Bacana? Só que aqui, ó, repare, relacionando aí a um ponto específico no eixo Z, não é isso? Não é a distância. E é interessante ver que, onde eu vou calcular essa distância, o ponto onde a reta que liga esses dois pontos, um ponto na superfície e o ponto no eixo Z, esse segmento, paralelo ao eixo XY, que é justamente para medir a distância, né? Tem que formar aqui 90 graus, esse ponto vai ter a mesma cota, vai ter o mesmo valor de Z que eu tenho aqui no ponto. Se aqui for um Z0, esse ponto qualquer aqui, que eu vou falar que é um ponto A, ele vai ser um ponto 0, 0 no x e y, certo? Porque está sobre o eixo Z, 0, 0, e aqui um Z0. Bacana? Se eu for marcar a distância de um ponto qualquer nessa superfície até esse ponto genérico A, entende? Que vai ser o ponto que eu vou marcar a distância aqui. Eu tenho que essa distância, então, esse R, essa distância entre os dois pontos aí, que eu vou botar assim, x, y, z, vai ser a raiz, aí como é que é isso, né? Vai ser as coordenadas do ponto P menos as coordenadas do ponto A ao quadrado, não é isso? Mas, aí eu falei que era um Z0, né? Então, ó, Z0 do P menos Z0 do A, não é isso? Aí, ó, esse Z0 menos Z0 aqui vai dar 0, não é isso? Então, acaba que essa minha distância fica só raiz x ao quadrado mais y ao quadrado. Bacana. Aí, vou analisar agora como é que fica Poderia colocar esses extremos analisando no plano cartesiano, no sistema cartesiano. Mas já vou botar no sistema de coordenadas cilíndricas. Aí vou escrever aqui do lado. Como é que ficam as coisas aí? O x, nesse sistema de coordenadas cilíndricas, que é muito parecido com um sistema de coordenadas polares. Só que agora eu estou no R13, então eu vou envolver a cota, vou envolver também o z, certo? O x eu vou escrever na forma de um rθ, que é o mesmo rθ das coordenadas polares, e agora vai aparecer um z aqui também. Bacana? Nessa situação, o x é r cosseno de θ e o y. Nesse novo sistema, depois de transformar aí de um sistema para outro, o y fica de novo r seno θ. R seno θ. Legal. E o z? Nesse caso aqui, ó, o z, mesmo nesse sistema, vai continuar sendo o z. E aí, aqui, como eu realizei uma mudança de variável, uma mudança de coordenadas, eu preciso analisar o meu fator de correção, meu jacobiano. Nesse caso, o jacobiano para as coordenadas cilíndricas, ó, o jacobiano para as coordenadas cilíndricas é igual ao mesmo jacobiano para as coordenadas polares. Nesse caso, também vai ser R. Bacana? Já falei que eu tenho uma aula aqui onde eu falo sobre o jacobiano, mostro como calcula e tal. Vou deixar o link aqui na descrição. Também vou deixar o link da aula que eu falei sobre o sistema de coordenadas cilíndricas, pra você dar uma olhada. Bacana? Então, ó,
substituindo aqui, eu vejo que esse R, agora pondo no sistema de coordenadas cilíndricas, ele vai ficar, ó, aqui, vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado mais r ao quadrado seno ao quadrado. Colocando o r ao quadrado em evidência, né, eu sei que fica uma coisa assim, né? R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. É isso? Isso aqui, relação fundamental da trigonometria, vai dar 1, vai ficar raiz quadrada de r ao quadrado, isso dá módulo de r, como r é distância, ele não pode ser negativo, então isso aqui fica só r. Bacana? Se tiver dúvida, volta no vídeo aí, vê de novo e tal. Ou então manda mensagem pra mim perguntando, fala, qual é, cara, não consegui entender aquela parte ali, não sei o quê. Beleza? E aí, agora eu vejo, como é que vai ficar, então, os extremos nesse meu sistema de coordenadas. Vamos ver. Como é que varia, então, o θ? Olha aí, o θ está aqui embaixo. Lembra? O θ é o ângulo que eu formo, aqui, o θ é o ângulo que eu formo a partir do eixo X até esse segmento que liga um ponto qualquer nessa curva até a origem. Bacana? Esse é o θ. Como é que varia o θ? O θ vai, como ele falou que é no primeiro octante, ele vai do X aqui até o Y. Ou seja, o θ varia de 0 a 90 graus. Bacana? Então, o θ está nesse intervalo aí, ó, de 0 a π sobre 2. Bacana? Ele vai daqui para cá, π sobre 2. Legal. E o R? Repara, o R, ele não tem extremos que dependam de uma outra variável. Eu sei que o R ele vai do 0 até o R que eu tenho aqui nessa minha circunferência. E quanto que é o R que eu tenho aqui na circunferência? O raiz de 3. Então eu sei que o R vai de 0 até raiz de 3. Bacana. E o Z? Olha só, o Z, ele é justamente como é que eu defino? É de vermelho mesmo. Como é que eu vario na cota? Olha aí. Vai do 0, esse é o Z, né? Ele vai do 0 até essa superfície inclinada do plano aqui, tá vendo? Tá vendo? Ele vai do 0, do plano XY, até essa rampinha aqui. E essa rampinha é justamente o plano Y igual a Z. Eu já falei que o Y, ó, ele vai R seno θ, não é isso? Então o Z vai de 0 até R seno θ. Legal? Aí agora, basta que eu reescreva isso aí. Já montei meus extremos, já fiz a mudança, já sei o jacobiano. Só substituir nessa minha relaçãozinha aqui. Beleza? Vamos lá. Então esse I vai ficar integral. Vou começar com θ. De 0 a π sobre 2. O R agora de 0 a raiz de 3. Agora o Z, que eu já vi que vai de 0 a R seno θ. E aqui, no nosso integrando, fica essa distância ao quadrado, né? Que no caso vai ficar R ao quadrado. R ao quadrado vezes essa relaçãozinha aqui. O X é R cosseno θ. O Y é R seno θ, sendo que é Y ao quadrado, não é isso? Então vai ficar 32 sobre 9 vezes... Eu vou fazer direto, tá? Porque senão não tem espaço aqui. Vai ficar, então, R cosseno θ vezes R ao quadrado seno ao quadrado de θ. Então vai ficar R ao cubo vezes cosseno de θ vezes seno ao quadrado de θ. E ainda tem o nosso jacobiano. Vezes R. E aqui, comecei com R, né? Comecei com Z, né? Desculpa. dz, dr, dθ. Essa vai ser a sequência do que eu coloquei aqui. dz, dr e finge que tem um dθ ali no final. Legal, vou começar então. Aí eu vou reescrever isso aqui, tá? Vou colocar o 32 sobre 9 para fora, vai ficar assim, né? I igual a 32 sobre 9, aí aqui integral 0 π sobre 2, integral 0 raiz de 3. Aí aqui, ó, vai ficar r ao quadrado, com r ao cubo, r à quinta, com r à sexta. Então vai ficar r à sexta vezes cosseno de θ vezes... Eu já ia integrar ali no z, já vou integrar no z logo, porque senão fica um pouco espaço. Então vai ficar, ó, r à sexta, cosseno de θ, seno
ao quadrado de θ. E aí, ó, integrando no z, não tem nenhuma coisa no integrando que tem o z. Então vai ficar aqui o z variando de 0 a r seno de θ. E aqui dr dθ. Legal? Então bacana. Fazendo isso, ó, eu vou colocando zero, vai zerar tudo. Então já era. Colocando no lugar do z o r seno de θ, como é que fica? Vai ficar então, vai ficar esse i 32 sobre 9 vezes 0 π sobre 2, 0 a raiz de 3. Aí aqui vai ficar, ó, r a sétima, né, que vai entrar um r seno θ aqui, ó, r a sétima, vezes cosseno de θ, vezes seno ao cubo de θ, dr dθ. Agora fazendo em r, ó, não tem nada com r aqui, exceto esse r a sétima, então vai ficar uma primitiva para esse r a sétima é o r a oitava sobre 8. Aí, ó, vai ficar então 32, 9, vai ficar o r a oitava sobre 8, né? Já vou colocar um 8 aqui para fora então, ó, 1 sobre 8 aqui para fora. Aí vai ficar então integral de 0 π sobre 2. Vai aparecer então, ó, r a oitava vezes. Aí vai ficar aqui, né? Seno ao cubo de θ vezes cosseno de θ. Lembrando que isso aqui vai de 0. Vou botar logo primeiro o negócio. Cosseno de θ, aí seno ao cubo de θ. Isso aqui vai de 0 a raiz de 3. De 0 a raiz de 3. E aqui ainda tem um dθ. Legal? Colocando aqui, ó, isso é a mesma coisa que 3 a quarta. Não é esse negócio? Porque, ó, se eu pego aqui, substituindo, pondo aqui esse r, esse raiz de 3, é assim, né? Vai ficar então, o raiz de 3 é 3 elevado a 1 sobre 2, não é isso? Isso a oitava. Multiplico os expoentes, vai ficar 8 sobre 12, então isso aqui é igual a 3 a quarta, não é isso? Lembrando que 3 a quarta é o 81, eu vou cortar aqui, ó, o 8 com 32, vai ficar 4 aqui em cima, aí vai aparecer o 81, que eu vou cortar com 9, vai ficar 4 vezes 9, 36. Então, temos que esse i é igual à integral de... Vou botar o 36 para fora. Integral de 36 vezes, né? Porque cortou ali 81 com 9, 9 vezes 4, 36. Vezes, aí agora, integral de 0 a π sobre 2 de cosseno de θ vezes seno ao cubo de θ dθ. Simples. Substituição simples, eu faço esse negócio aqui, porque eu sei que o de dentro é o seno θ, a derivada dele é o cosseno de θ. Se eu falo que seno de θ é igual a u, aí derivo dos dois lados, fica cosseno de θ, dθ igual a du. Substituindo, papapá. Você sabe fazer muito bem, que eu sei. Aí, ó, isso é igual a 36 dividido por 4, porque aqui vai ficar seno a quarta sobre 4. Seno a quarta de θ, que vai de 0 até o π sobre 2. Bacana? Fazendo isso, ó, colocando 0 no lugar do seno vai dar 0. Colocando o π sobre 2 vai dar 1. 1 a quarta, 1. 36 dividido por 4 vai dar o 9. Bacana? A unidade de medida para o momento de inércia é o quilograma metro quadrado. Bacana? Que foi o que a gente encontrou aí nesse caso. Legal? Falei que ia dar uma olhada de novo nesse desenho aqui. Vai ficar uma coisa, cara, que esse desenho aqui não ficou muito bom, né, mano? Eu vou fazer um esboço aqui. Tentar fazer um pouquinho melhor. Tem esse cilindro aqui, né? Tem essa curva que no XY, né, no plano XY, vai ser uma circunferência. Então, ó, vai ficar uma coisa assim. Bacana. Aí, vai ficar uma coisa assim. Bacana. Aí aqui eu tenho
uma reta que vai subir para cá, porque eu vou analisar o ponto, né, esse cilindro subindo, e aí ele vai cruzar com um plano ali. Tem um segmento aqui, ó, no X. Tem um segmento aqui no X. E daqui vem uma curvinha, ó, que vai subir assim, ó. Bacana? Aí, ó, o que eu tenho é essa rampinha aqui, cara. Lembrando que aqui é onde eu tenho o Y, aqui é o X, aqui pra cima é o Z. Aí vai ficar essa superfíciezinha assim. É tipo uma onda assim, tá? Não sei se melhorou muito não, mas é isso aí. Bacana, pessoal. Legal. Vimos aí, então como é que eu utilizo as coordenadas cilíndricas. Vimos aí esse conceito, essa ideia de momento de inércia e tal. Fiquei devendo um pouco no desenho aí. Acho que nas próximas aulas eu vou desenhar antes de começar a gravar. Bacana? E chegamos aí na nossa resposta. Valeu? Na próxima aula aí vou gravar e agora vai ser a questão 4 dessa mesma P. Legal? Um abraço e até a próxima.